Se você fizer isso, não haverá salvação para você. Esse pode ser um dos vídeos mais importantes que você pode estar assistindo nesse momento. Não estou aqui para aplicar um sensacionalismo sobre você, mas para te alertar do que pode estar acontecendo em sua vida sem ao menos você se dar conta. Você sabia que você pode estar cometendo um desses 3 pecados e que se você não mudar a rota, as consequências serão inevitáveis? Saiba quais são esses 3 males tão devastadores que qualquer homem ou mulher pode cometer em sua vida e como podemos nos livrar desses pecados tão horríveis, os quais já levaram muitas pessoas para o inferno sem elas nem perceberem. E saberemos também o porquê que o inimigo de nossas almas jamais quer que você descubra, que eu descubra que estamos no erro, pois ele deseja a nossa alma. Você já se perguntou quais são os pecados que a Bíblia considera imperdoáveis? Hoje mergulharemos nas Escrituras para desvendar os mistérios por trás desses 3 pecados intrigantes. Há um pecado mencionado na Bíblia que é considerado o pecado imperdoável. Essa expressão emerge dos evangelhos sinópticos, e você pode encontrar esse pecado em um dos capítulos mais poderosos da Bíblia, o capítulo 12 de Mateus. Este capítulo revela um pecado para o qual não há perdão nem nesta vida e nem na vida futura. Para esclarecer, o pecado imperdoável não é idolatria, assassinato, perversão, adultério ou algo ao longo dessas linhas. O pecado imperdoável é muito mais complexo do que isto, do que aquilo que você possa imaginar. Já vi alguns ministros afirmarem abertamente que se você negar o que eles estão fazendo em seu ministério, caso tenha reivindicado alguma manifestação do Espírito em seu ministério, e se houver pessoas céticas ou com dúvidas sobre o que está acontecendo em seu ministério, então, ao negar o que eles afirmam ser um movimento do Espírito, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Alguns ministros utilizam isso como uma tática de intimidação para garantir que não recebam nenhuma oposição em seu ministério. Surpreenderia você a quantidade de ministros que tentam se esconder atrás do pecado imperdoável e de outros versículos, como Salmo 105:15, que diz: "Não toqueis nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas." Existem falsos profetas que citam versículos como esses para se protegerem e manipularem as pessoas, impedindo que questionem suas práticas. A Bíblia, no entanto, encoraja a examinar tudo e testar o Espírito. Estamos vivendo em uma era de grande engano, com os falsos profetas surgindo em todos os lugares. Isso não é fruto da minha imaginação. A Bíblia adverte repetidamente sobre os falsos profetas e a decepção no meio cristão. Não aceite todo mundo como ministro do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Existem falsos profetas, como nos diz a palavra de Deus em 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creais em qualquer espírito, mas experimentai os espíritos se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, afinal de contas, qual é o pecado imperdoável? Mateus capítulo 12, versículo 22 ao 34, narra a história de um homem possuído por demônios, cego e mudo. Jesus o curou, fazendo com que o homem cego e mudo pudesse falar e ver. Toda a multidão ficou maravilhada e disse: "Porventura é este o filho de Davi?" No entanto, os fariseus, em vez de reconhecerem o poder de Deus em ação, atribuíram a obra de Jesus ao poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Jesus respondeu que todo pecado e blasfêmia seria perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não seria perdoada. E aqui está o nosso primeiro pecado imperdoável. Continuando nossa história, eles estavam atribuindo o trabalho do Espírito Santo ao diabo, demonstrando um coração endurecido e impenitente. O pecado imperdoável, portanto, é atribuir conscientemente as obras do Espírito Santo ao diabo, recusando-se a reconhecer a obra divina. Segundo pecado. Esse é mais um pecado que não tem perdão.
justamente porque a pessoa aqui mencionada já experimentou do poder de Deus, porém, uma vez endurecido seu coração, jamais poderá ser renovada outra vez para o arrependimento. O trecho encontrado em Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6, diz desta forma: Pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram, sejam conduzidos ao arrependimento para seu próprio juízo. Estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo-o à desonra pública. Esta passagem é muitas vezes interpretada como alerta sério sobre a apostasia, que é a renúncia total e deliberada da fé cristã por alguém que antes era um crente. O autor de Hebreus descreve pessoas que foram profundamente envolvidas na fé cristã, experimentando a iluminação, participando do Espírito Santo e conhecendo a palavra de Deus, mas que, no entanto, se afastaram uma vez de Deus. A linguagem usada é forte para enfatizar a seriedade da apostasia. Aqui descreve um pecado imperdoável sobre as pessoas que experimentaram uma vez o dom do Espírito Santo e ao longo do tempo endureceram seus corações, não ouvindo mais a voz de Deus e assim a voz de Deus se extinguindo dos seus corações. De maneira que essas pessoas jamais podem realmente serem conduzidas à iluminação espiritual para o arrependimento e acabam indo para o inferno sem o total perdão de Deus. E em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, também nos fala sobre o terceiro pecado. Porque se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará a vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial também não perdoará as suas ofensas. Esta declaração de Jesus destaca a conexão entre o perdão que damos aos outros e o perdão que recebemos de Deus. O ensinamento enfatiza a importância de cultivar uma atitude de perdão em nossas vidas, reconhecendo que fomos perdoados por Deus e, por isso, devemos estender esse perdão aos outros. É uma lembrança de que a prática do perdão é parte integrante da fé cristã e da relação com Deus. O perdão não é apenas uma ação moralmente correta, mas também é fundamental para experimentar o perdão divino e viver em harmonia com os princípios do reino de Deus.